Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o instrutor Oliveira. Nós estamos começando então a nossa videoaula. Essa é a primeira aula sobre o Visual Basic no Excel para leigos, né? Então vou fazer passo a passo aí. Uma criação de tela de login, onde nós vamos aprender quase 100% aí do VBA, tá bom? O que eu aprendi também eu vou passar para vocês aí. Então eu abri aqui uma planilha no Excel, uma planilha que eu já venho explicando algumas outras aulas, planilha simples, né? Onde eu tenho aqui um orçamento, tá? Volto para o menu iniciar, eu tenho o cadastro de serviços que eu utilizo aqui para fazer o orçamento, né, etc e tal. Beleza? Então vamos lá. Para começar a programação, nós temos que habilitar aqui no menu iniciar aqui a guia desenvolvedor. Então nós vamos lá no botão do Office, opções do Office, só habilitar aqui, pessoal. Olha, mais usadas, já cai direto, clicou, dá um OK, ele já aparece. Então, clicando aqui na guia deles, né, desenvolvedor, nós vamos direto aqui no Visual Basic. Quem já fez macros vai conseguir acompanhar um pouco, tá? Quem não conseguir, deixa na descrição que não sabe o que é macros, e eu faço uma videoaula aí para vocês interagirem para as próximas aulas que nós vamos fazer. Aqui é o menu que nós utilizamos para fazer macro, gravar macro e tudo mais, tá bom? Deixa a descrição aí, peça que eu faço. Visual Basic, clicou nele, aí ele vai aparecer aqui a janela do Visual Basic e Editor, né? Posso alternar aqui da Alt F11 ou clicar aqui, ó, no ícone do Excel, ele altera de uma planilha para outra, ok? Embaixo a mesma coisa, você pode alternar de uma para outra, tá? Ou dar o Alt aí F11. Menu normal como qualquer outro programa, tá bom, pessoal? Não vou explicar nenhum deles, mas no decorrer aí das aulas automaticamente estarei explicando aí 90% deles, tá bom? Então, na barra de ferramentas aqui, vocês vão achar a mesma coisa como em qualquer outro programa, no iniciar, tá? Então, se for inserir aqui, por exemplo, inserir aqui o useforme, nós temos aqui também para inserir useforme, módulos, nós temos aqui também para inserir módulos, etc e tal. Na parte de executar aqui, ó, executar a macro, que é o mesmo botão aqui na barra de ferramentas, pausar e definir, tá? E ir para o modo de gravação também. O Visual Basic, além disso, ele tem aqui esta tela nessa janela, essa outra janela aqui que é de propriedades, e essa janela aqui, essa janela de propriedades, desculpa aí, pessoal, essa janela de propriedades, essa aqui é de janela do projeto. Então, com o projeto, o que é? Abrir um Excel, uma planilha, né? Uma pasta, e ele vai me dar aqui os nomes das planilhas, 1, 2, 3, alterei os nomes dela e tudo mais, tá bom? Se eu clicar duas vezes, vai me aparecer essa janela aqui, que é a janela realmente da programação, tá certo? Nessa janela da programação, nós vamos ter aqui a janela de eventos, ok? E a função geral ou workbook. Também vamos explicar detalhadamente essas funções aqui, tá bom? Não aparece muitas aqui porque eu estou falando sobre a planilha aqui, ó, esta pasta. Então, se eu fosse fazer uma programação aqui, deixa eu ver, eu vou copiar uma aqui, tá? Vamos copiar, vamos clicar aqui, eu vou copiar para ser mais rápido, para não ficar muito em detalhes, ó. Então o que acontece? Eu tenho aqui o useform, show, então é para abrir a minha pasta, essa pasta.
Então quando eu crio lá, abro um formulário, ele vai dar o nome de formulário, e essa aqui ponto .show é a programação já. Esse work aqui, você vê que estava como geral no início, ou seja, na pasta de trabalho, abrir o que? Use form, tá? Que é show, beleza? Aproveitando essa copiazinha aqui de programação, vocês vão observar que a tela, ela tem os coloridos, tá? Então tem o private aqui, que quando você cria alguma coisa, o formulário ou um botão, ele já dá, o visual já dá, ele já dá essa aqui e já coloca a Indie aqui, nas cores azuis. Na cor preta é exatamente a função que tem da digitação, e essa tela vermelha aqui é o seguinte, eu estava explicando para um outro aluno, então vamos voltar aqui, ó. Nós podemos alterar também essas cores. Não aconselho vocês a mudar, é só vocês saberem. Então, ó, formato do editor. Como isso daqui é um comentário, porque vem em aspa, eu vou colocar ele na forma original que vem, tá bom? Que nada mais é que a cor verde, ó. Vou deixar a cor verde aqui. Posso deixar essa cor verde, ou posso deixar uma cor mais específica de verde aí, essa aqui por exemplo. Aparece a cor, a altura dela, o tipo da letra, ok? Então ela vai e já muda aqui no formato original. Quando vocês vão abrir o de vocês, vão estar dessa forma aqui. Então essas são as cores. O comentário é o comentário do que você está fazendo na programação, tá? Então nas minhas videoaulas aqui eu vou estar sempre colocando um comentário para vocês não se perderem. Ela vem com uma aspa, senão ela vai se transformar numa programação e vai dar erro. Uma outra palavra também que substitui a aspa aqui é a palavra REM. É a mesma função da aspa, comentário, tá certo? Mas isso nós vamos pegando pouco a pouco, lá vocês vão vendo. Na base de propriedades, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar o nome da planilha, né? Plan 2, no caso, ele vai me dar aqui as funções dela e tudo mais. Então, se eu criar um formulário, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Então, cada formulário que eu tenho tem as propriedades. Se eu criar um botão, vou ter também. Então, vamos criar aqui para vocês verificar. Vamos criar aqui um formulário, use form, que é o início da nossa tela de login. Vocês podem modificar ela aqui, tamanho, menor, maior, tá? Ela abre em conjunto com essa caixa aqui, que é caixa de ferramentas. Se ela não aparecer, é só clicar aqui, ó, na base. Ó, clicou, tá aqui. Esses são os botões que nós vamos utilizar, que todo mundo utiliza na programação. Vamos falar um por um aqui. Rótulo, que é um nome dado, né? Por exemplo, você vai colocar lá, nós vamos fazer uma tela de login, então vai precisar lá de usuário e senha. Então eu vou dar um nome lá, usuário e senha. Tá? E logo abaixo vai ter o botão para que a caixa de texto que o próprio usuário digita o nome dele e a senha dele. Então vai ter isso aqui também. Esse botão é usado também para o botão de comando, que é a programação que nós podemos fazer também. Esses dois botões aqui, caixa de seleção e caixa de opção, e o frame ou quadro, né? Já falei também nas outras videoaulas. Essas outras aqui também, a caixa de combinação, também já falei sobre elas. Nós vamos falar sobre a imagem também, para inserir no fundo, tá bom? Então, bastante coisinha nós já falamos aqui nas outras aulas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, um rótulo. Cliquei aqui, a mesma coisa, eu posso aumentar ou diminuir, tá? Clico duas vezes, mais devagar, eu posso alterar o nome do meu botão de rótulo, ou vir nas propriedades. Olha, o que eram as propriedades? Propriedade é isso aqui, ó. O botão é Caption Rótulo, eu venho aqui e altero aqui. Então, posso, como lá é o usuário, ele já altera lá. Se eu clicar duas vezes
devagar, tá? Aí ele vai me dar. Tá difícil aí, pessoal. Se eu clicar 2 vezes devagar aqui, ele me dá também. Posso alterar o nome aqui, por exemplo, né? Ok? Então, os rótulos é isso, pessoal. Posso estar colocando o nome dele. Esse nome aqui, ó, Label 1, é o nome que eu vou trabalhar nas programações. Então, se eu tiver muitos rótulos, né? Por exemplo, eu vou ter aí quem está fazendo cadastro de cliente. Tem lá endereço, nome, cidade, data de nascimento, CEP, etc, etc. Então tem muitas caixas. Então você pode mudar também, tá? Então, geral, para diferenciar um botão do outro, você pode colocar aqui LBL, label, o underline, e pode colocar no caso o usuário para ficar mais fácil. Vocês vão dar o nome que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, ou simplesmente escrever o usuário, tá bom? O que mais nós podemos mudar aqui também nas propriedades desse botão rótulo ou outros botões, a mesma coisa. Podemos mudar também a fonte. O que nós podemos mudar aqui, ó? O tamanho dela, colocar em negrito, né? Vamos colocar aqui um botão maior. Olha, então ele dá aqui os nomes. Podemos também no Foreign Color, né? No Foreign Color aqui mudar também a cor dela e tudo mais. E outras propriedades com o decorrer aí das aulas nós vamos aprender também, tá bom? A mesma coisa o botão de comando. Aí, por exemplo, aqui vai ser o botão de comando sair. Então nós vamos digitar aqui sair. Ele já vai dar um nome para me saber. Então eu vou colocar, como aqui é o botão, o nome da programação, tá? Não confundir com o nome que vai no botão. O nome que vai no botão, recapitulando, é Caption. O nome que vai no botão é Caption. Você digita o que você quiser. Entrar. Não confundir com o botão Name, que é o do formulário, tá? E não confundir o Zform com este formulário aqui. Também é uma outra programação. Quando você clica aqui, ele já dá uma outra programação. Deixa eu ver o que mais. É isso daí, né, pessoal? Aí entrando, clicando no botão, é a mesma coisa lá. Ele já vai dar pra gente aqui. Olha como o Visual Basic é bom. Ele já informa pra gente a definição do botão em azul e já coloca o end fim aqui também. E aqui no meio a gente faz a programação. Ele menciona o nome do botão que nós demos. Olha lá, eu não alterei, comando de botão 1. Ou se fosse colocar ali como entrar, ele daria como entrar, underline, clique. Clique é o evento que aquele botão tem, são vários eventos. Também vamos explicar aqui a maioria deles para vocês, tá? E com o tempo vocês vão aprender cada um deles também. Então a nossa aula terminou por hoje. Para quem está pegando aí essa primeira aula, né? Nós estamos falando sobre o Visual Basic Editor, para conhecer, para aquelas pessoas que realmente são leigas, estão começando do zero mesmo. Porque eu não vi nenhum no YouTube aí alguém que explique sobre o Visual Basic. O pessoal já entra direto na programação aí. Então a gente fica meio perdido. Eu mesmo fiquei muito perdido porque eu não conhecia. Então eu tive que eu mesmo mexer aqui, tentar ver o que era, tal, para depois chegar nisso aí. Então já mastiguei para vocês aí, tá bom? Então até a próxima aula aí, pessoal. Tchau, tchau.